Olá, meus amigos, meus irmãos, vamos tirar lições da Palavra de Deus. Hoje eu quero falar um assunto que diz respeito a nós que trabalhamos, que muitos de nós temos patrões. Como que nós devemos nos portar diante de patrões injustos, patrões maus? Como que o servo de Deus deve se portar? Bom, primeiramente nós devemos ter em mente que nós somos servos de Deus. Com isso em mente, nós devemos saber como que o nosso mestre quer que nós nos portemos diante de algumas situações. E o irmão nosso mandou um zap para nós, perguntando como que deveria agir diante de uma situação de injustiça que ele está sofrendo. E aí eu falei, vou fazer um vídeo que também serve para todo mundo, né? Porque todos nós somos empregados, a maioria de nós somos, a maioria de nós tem chefes acima de nós. Então, nada como nós irmos para as Escrituras, para nós recebermos instrução como agirmos diante de chefes maus, patrões injustos, né? Primeiramente, nós vamos para o livro de Efésios, capítulo 6, versículo 5, diz assim: vós, servos, obedecei a vossos senhores, segundo a carne, com temor e tremor, na sinceridade de vosso coração. Agora preste atenção no final, como a Cristo. Está dizendo aqui que nós devemos obedecer os nossos superiores com temor e tremor, com toda a reverência. E está dizendo que esses homens que nós estamos obedecendo são homens do mundo. Mas eu tenho que obedecer a ele como se eu estivesse obedecendo como a Cristo. Eu vou obedecer fulano, que é meu chefe, mas eu estou obedecendo a Cristo. É isso que nós devemos ter em mente. Porque quando Cristo nos resgatou, ele não resgatou nós por pedaços. Olha, essa parte do teu trabalho não tem nada a ver comigo. A outra parte você vai no domingo para a igreja ou os outros dias. Não. Quando ele nos comprou, nos resgatou, ele resgatou totalmente nosso trabalho, o nosso dinheiro, a nossa família, tudo, nosso carro, tudo é dele. É isso que esse texto está dizendo. E a palavra de Deus vai dizendo também no versículo 6 de Efésios: não servindo à vista, como para agradar aos homens, mas como servos de Cristo, fazendo de coração a vontade de Deus. Então, às vezes, nós estamos assim, na frente do nosso chefe e nós queremos fazer como para agradar a ele. Não, nós estamos para agradar a Cristo. E como que nós vamos agradar a Cristo? Em primeiro lugar, eu já falei, você tem que ter em mente que você não está trabalhando, você não está sendo servo daquele chefe seu, né? E a palavra de Deus vai dizer no versículo 7, servindo de boa vontade como ao Senhor e não como aos homens. Então, se você está empregado, se você tem um patrão, um chefe em cima de você, você tem que ter em mente que você está servindo a Deus no teu trabalho. Tem muita gente que faz aquela divisão, eu vou servir a Deus agora lá na igreja, vou para lá. Não, lê do engano. Você vai servir ao nosso mestre, ao Senhor Jesus, no teu trabalho, no seu dia a dia, a partir do momento que você bate o cartão, ou então quando você já está, 24 horas que nós servimos a Cristo, lá na sua casa, no seu convívio, com a tua família também. E a palavra de Deus vai dizendo no versículo 8, sabendo que cada um receberá do Senhor todo o bem que fizer, seja servo, seja livre. Então a nossa recompensa pelo nosso trabalho, para aparentemente esses homens da terra, nós vamos receber o nosso pagamento de Cristo, né? Mas se o patrão for mau, né? O patrão for ruim, for injusto, igual está acontecendo com o nosso irmão, nós vamos para o livro de Pedro, capítulo 1, versículo 2, diz assim, capítulo 2, versículo 18, vós servos, de novo, sujeitai-vos com todo temor aos senhores, não somente aos bons e humanos, mas também aos maus. Porque é coisa agradável que alguém, por causa da consciência para com Deus, sofra agravos, padecendo
injustamente. Está vendo aqui? Então a palavra de Deus está falando assim que eu devo obedecer ou servir até aquele que é ruim, aquele que é injusto. É o caso do nosso irmão. Certa vez, eu trabalhei numa empresa, eu era motorista de carreta. Eu passava 24 horas dentro do carro, dormia dentro do caminhão e quando chegava no sábado à tarde, a gente ia ter a nossa folga para folgar no domingo. E aí eu me lembro que eu viajei, cheguei muito cansado, não via a hora de ir para casa. Quando eu cheguei, já veio meus companheiros dizer assim: seu Zaqueu, parece que o senhor vai viajar, o senhor vai fazer um bate e volta, o senhor vai para tal lugar. Era um lugar longe, né, uma cidade longe, carregado, tinha que engatar a carreta. E aí eles falaram: isso é injusto, seu Zaqueu, é injusto, você vai. E eu lembrei logo dessas passagens aqui, né? E eu falei assim, aí eu tinha um amigo meu que eu sempre falava com ele: eu vou conversar com o meu papai, eu vou falar com o meu papai do céu que ele vai dar a resposta para mim. Então o meu amigo sempre sabia: eu já sei o que você vai fazer com essa situação, você vai falar com o seu papai do céu. Eu falei: exatamente. Eu ia num lugar retirado e falava: ó Deus, estou muito cansado, esse homem não percebeu que está me oprimindo, e ou o Senhor me dá energia para mim viajar de volta, ou alguma coisa tem que acontecer. Quando eu voltei da minha pequena oração, aí tinha lá a resposta: não precisa mais viajar, não precisa. E assim foi, várias vezes aconteceu isso comigo. Mas se eu fosse um bocudo, fosse tirar os meus direitos, né? É assim que a gente fala, os meus direitos, fosse na justiça. Não. Então, a palavra de Deus é muito clara. Nós não devemos fazer como os pagãos fazem. Os pagãos falam: eu quero meus direitos, eu vou para a justiça. Mas nós devemos levar a nossa causa perante Deus. E aí eu me lembro que eu estava sendo oprimido lá, e aí eu orei a Deus: Senhor, tem mais alguma coisa? Porque aqui ele está me oprimindo demais. Aí Deus me arrumou um trabalho muito melhor, muito melhor. E é assim que nós devemos fazer. E aí ele perguntou: será que eu entro na justiça? Ora, se ele for entrar na justiça, ele vai perder o emprego. Ou eu entro depois? O verdadeiro servo de Deus não vai entrar. Foi o que aconteceu comigo quando eu fiz um acordo numa empresa. O patrão combinou uma coisa comigo e fez outra. Fiquei pensando: entro na justiça ou não? Falei: não. No dia do juízo final, isso aqui, Deus vai me abençoar, esse dinheiro não vai me fazer falta. Então, meus amigos, meus irmãos, olha aqui o que diz a palavra de Deus. Versículo 23. E tudo quanto fizerdes, fazei-o de todo o coração, como ao Senhor e não aos homens. Ora, se eu estou fazendo aquilo para o Senhor, e aí eu vou reclamar, vou entrar na justiça, até contra Deus, porque se eu estou com o pensamento que eu estou fazendo aquilo para Deus, e aí eu estou sofrendo por causa daquilo, eu vou entrar na justiça, não tem uma incoerência aí? Certamente. Por isso que a palavra de Deus fala no 24, de novo, de Pedro, capítulo 3. Sabendo que recebereis no Senhor o galardão da herança, porque é a Cristo, o Senhor, que servis. E a palavra de Deus vai dizendo aqui que se nós sofremos por causa da injustiça, se Deus permitiu, o nosso galardão vai ser grande. Então, meus amigos, meus irmãos, que você tiver uma demanda, você tem que escolher para quem que você está trabalhando. Você é servo de Cristo ou não? Se você não for servo de Cristo, pode continuar e entra na justiça e vai lutar com os homens. Mas se você for um servo de Deus, está fazendo aquilo para Deus, e aí aquele homem mau está te fazendo uma injustiça, você vai entrar na lei? Ora, foi lido aqui que nós estamos trabalhando para Cristo. É para Ele que eu tenho que levar as minhas demandas, não para o mundo terreno aqui. Por isso que muitos crentes, eles têm uma derrota na vida deles exatamente por isso. Porque eles têm uma incoerência. Eles não estão com a mente trabalhando para Cristo. Está com a mente achando que é para o homem. Se nós for olhar para os homens, nós não vamos fazer nada. Porque os homens são injustos, né? São maus. E então, a palavra de Deus é bem clara a esse respeito de nós. A palavra de Deus fala que os antigos cristãos, eles eram expoliados. O que é expoliado? Era tirar as coisas deles.
e eles não reagiam, né? Jesus Cristo, está aqui no capítulo 3, né? De Pedro, olha o que diz aqui o livro de Pedro, capítulo 2, né? Porque, capítulo 2, versículo 20, porque que glória será essa, se pecando sois bofeteados e sofreis, mas se fazendo bem sois afligidos ou sofreis, isto é agradável a Deus. Ora, se eu estou sofrendo por causa da minha consciência para com Deus, a palavra de Deus fala que é agradável a Deus. Por isso que está aqui no versículo 22, 21. Porque para isto sois chamados, pois também Cristo padeceu por nós, deixando-nos o exemplo, para que sigais as suas pisadas. Será que Cristo estivesse no nosso lugar, no meu emprego, dirigindo uma carreta, e eu falar, não, acho que eu vou para a justiça. Será que Jesus Cristo iria para a justiça? Ou ele ia entregar para o Pai essa causa? Certamente ele ia entregar para o Pai, porque ele conhece o Pai. E nós, segundo esse texto aqui, temos que seguir as pisadas dele. Então, meus amigos, meus irmãos, nós devemos seguir as pisadas. E para finalizar, versículo 23, o qual, quando o injuriava, não injuriava, e quando padecia, não ameaçava, mas entregava-se àquele que julga justamente. Aqui está o segredo. Então, Jesus Cristo, ele não ia pagar na mesma moeda, ele não ia levar para a justiça dos homens, mas ia levar para a justiça daquele que julga justamente. Que Deus possa nos abençoar e ter esse mesmo sentimento, o qual o nosso Senhor teve com relação ao Pai. Que Deus possa te guardar e te abençoar em nome de Jesus. Amém.